Quem tende ao bolsonarismo, veja bem, quem tende ao bolsonarismo, isso já inclui quem já é bolsonarista, tá? Quem já é bolsonarista a gente pode colocar nesse mesmo balaio elevado à máxima potência. Mas quem tende ao bolsonarismo pode ser considerado covarde e eu tenho como provar. Veja essa notícia aqui. Na verdade, é um artigo do Otávio Guedes e ele faz uma reflexão muito interessante. Ao pedir para mudar de turma no STF, o ministro Fux pode se livrar de julgamentos espinhosos da tentativa de golpe. E aí ele faz toda a argumentação dele, mas essa parte aqui para mim é a mais interessante e eu gostaria de dividir com vocês. No primeiro julgamento, Fux divergiu da maioria e votou pela absolvição, mas fez uma ressalva importante. Ele viu indícios de crimes em 2 episódios específicos. O Copa 22, que foi o monitoramento de ministros por militantes nas ruas, e o Punhal Verde e Amarelo, plano para assassinar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. Por considerar que esses atos não se conectavam diretamente com os réus daquele processo específico, como Bolsonaro e Braga Neto, ele os absolveu. No entanto, Fux pode enfrentar uma encruzilhada nos próximos julgamentos que tratarão justamente desses núcleos. Se Fux, no primeiro julgamento dele, viu crime nesses episódios, ele teria que condenar todos os envolvidos nesses episódios. Havia uma grande expectativa sobre como o ministro se comportaria, já que, para um leigo, seria impossível ele absorver quem executou a ação depois de ter visto um crime na ação. Você entendeu o que isso aqui está significando? Vamos só ler o final aqui. Ó. Com a mudança de turma, Fux pode simplesmente não participar desse julgamento, se livrando disso. Ou seja, ele está aqui realmente numa encruzilhada. Se ele viu que esses 2 atos eles foram criminosos e no próximo julgamento que vai julgar exatamente esses 2 atos e terá Bolsonaro como um dos principais indicados, se ele disser que Bolsonaro é completamente inocente, ele simplesmente vai estar colocando um punhal na própria palavra dele, no próprio julgamento dele, né? Ele até fez algumas falas recentes de que se você der uma sentença injusta, é ruim, mas se você não se arrepender é pior ainda. Talvez numa tentativa de fazer com que esse julgamento próximo que venha por aí, e caso ele não consiga fazer a transferência para a segunda turma, seja uma justificativa. Né? Do mesmo jeito que ele disse recentemente que quando ele condenou as pessoas que estavam lá no 8 de janeiro, foi um erro. Né? Ele disse que voltar atrás, que reconhecer o erro, era uma coisa nobre a se fazer. Então, quando ele lança esse discurso, muito provavelmente ele está tentando justificar, mas ele sabe que vai ficar feio porque é uma coisa muito próxima. Inclusive, ela é tão próxima que ele chegou a reafirmar praticamente os mesmos argumentos quando ele julgou agora, inocentou todo mundo que fez parte do núcleo das fake news, né? Que aí ela se tratava de outras pessoas que também faziam parte do governo, mas que eles atuavam de uma forma diferente, atuavam na forma de comunicação, entendendo-se que nenhum golpe de Estado ele pode ser tomado simplesmente com armas. Ele até pode, mas de uma maneira gradual e uma maneira mais coesa, um golpe de Estado ele deve ser tomado, assim entendiam os bolsonaristas, e foi todo o julgamento, através do convencimento popular, porque é através do conhecimento popular
que se construiu toda aquela narrativa de que, olha, as urnas, elas são fraudáveis, as eleições, elas não foram justas, tudo isso que você está vendo, na verdade, já faz parte de um golpe, tudo isso que está prestes a acontecer, que vai culminar com o 8 de janeiro, na verdade, é uma retomada da democracia. Então, toda essa construção que está nesse núcleo das fake news, que foi julgado ontem, o Fux, ele chegou a absolver, como ele absolveu os réus do 8 de janeiro, né? Dos 8 ele absolveu 7, que é o mordomo e todo mundo que tinha menor importância simplesmente porque chegou a admitir e não absolveu quem de fato mandou cometer o crime. Então, essa saída do Fux é na verdade uma tentativa de que, tipo, velho, eu poderia não me queimar tanto já construindo esse argumento, mas se eu sair vai ser melhor porque eu não vou precisar nem julgar. Eu não vou nem precisar julgar. E aí, justamente com esse tipo de construção, com esse tipo de narrativa, que a gente vê que dá certo em muitos casos, e acaba de fato dando certo quando a gente vê isso aqui, ó. Conselho de Ética da Câmara arquiva processo que pedia cassação de Eduardo Bolsonaro. Cara, isso aqui é inadmissível. E o que eu quero chamar a atenção, né, na pouca coragem que alguns bolsonaristas ainda têm, apesar de serem medrosos. Ontem mesmo eu publiquei um vídeo do Eduardo Bolsonaro dizendo que tinha um carro, que era um carro parado comum, ele não tinha qualquer comprovação de que era um carro que era de alguém que estava tentando atentar contra a família dele, mas ele fez uma postagem que gerou comoção no meio bolsonarista, gerou comoção da galera da direita, olha como ele está sendo perseguido lá nos Estados Unidos, mas enfim, isso tudo uma tentativa de tentar gerar uma narrativa para todo mundo, uma narrativa de que, olha, como o governo atual realmente é golpista, mas também é um ato de completa covardia. Mas o que dá um pouco ainda de fôlego para essa galera é esse tipo de coisa aqui, né? Como eu li. Eu quero me atentar aqui simplesmente a esse primeiro parágrafo. Olha só o que diz essa matéria do G1. O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados decidiu nesta quarta-feira, dia 22, por 11 votos a 7, arquivar um processo que pedia a cassação de Eduardo Bolsonaro por suposta, e por favor, preste atenção nesse suposta, atuação no exterior contra instituições brasileiras. Eu acho impressionante como parte da mídia, principalmente a mídia tradicional, ela, vamos tentar olhar pelo lado positivo, no afã de sou imparcial, não quero me complicar acusando nada. Ela acaba utilizando dessas palavras para meio que passar o pano. Ele não era suposta atuação. E para provar que não era nada de suposta atuação, olha só esse final desse vídeo da fala que o próprio Eduardo Bolsonaro diz a respeito de se tudo ruísse, o que ele esperaria que acontecesse no Brasil? Como é que ele se sentiria? Se houver o cenário de terra arrasada, pelo menos eu estarei vingado desses ditadores de toga. Gente, terra arrasada. Terra arrasada. Ele aqui está se referindo à questão das tarifas do Trump, a questão do Trump vir para cima do Brasil. Veja, um cara que ele tem mandato, ele está nos Estados Unidos, ele está atuando lá contra o Brasil. Foram várias entrevistas. Essa é só uma. E no final ele diz, olha, se depois que os Estados Unidos arrasarem tudo, se isso chegar a acontecer, eu vou me sentir vingado. E aí parte da imprensa diz, supostamente ele estava tentando contra o Brasil. Gente, ele fala isso mais de uma vez. E várias vezes, reiteradas vezes. E eu acho que o sentimento que a gente tem que ter com esse tipo de abordagem é um sentimento de indignação, porque não é possível que boa parte da imprensa ainda venha com esse tipo de discurso.
Ah, é uma suposta tentativa. Como não tem nada aprovado, tudo bem. Foi 11-7, acabou engavetando. E tá tudo bem. Não tá tudo bem. Não tá tudo bem. A gente deveria mobilizar quanto imprensa, porque a gente sabe que a imprensa é uma das primeiras instituições, vamos botar assim, da democracia, quando a democracia não existe mais. A partir do momento que a democracia cai, a partir do momento que um regime de exceção que ele tanto propaga na mídia que existe aqui no Brasil, ele se estabelece em um país, a imprensa é justamente uma das principais instituições sociais que caem, que se degringoligam, que é degringolada, né? Que acaba sendo cerceada. Vamos puxar um pouco, vamos estudar um pouco de história, gente. Vamos estudar um pouco dos atos institucionais, do AI-5 e de todos os atos institucionais que vieram antes do AI-5. Mas o que eu quero deixar aqui claro, para finalizar esse vídeo, é o medo que essa galera tem de justamente, depois de tanto falar fake news, depois de tanto ver parte da mídia brasileira, que seria a primeira atingida por esse tipo de golpe, caso ele viesse à tona, depois de tudo isso passar, e mesmo assim correr o risco de acontecer o que aconteceu com Zambelli. Eu acho que esse é o maior medo. Ministério Público italiano dá parecer a favor da extradição de Carla Zambelli, diz a AGU. Talvez esse seja o principal medo. De que mesmo que você fuja, como a Carla Zambelli fugiu para a Itália, e que se achava por muito tempo intocável, assim como grande parte dos bolsonaristas, que tem grana, né? Infelizmente, a galera que é bolsonarista, que não tem grana e que é manipulada não tem pra onde correr. Mas como pessoas como Carla Zambelli, que acaba fugindo, essa extradição talvez seja uma indicação de que a justiça ela ainda pode ocorrer. E talvez, só talvez, esse seja um dos principais medos dos bolsonaristas que ainda insistem em atentar contra a nossa democracia. Meu nome é Vitor Vieira, esse é o Sem Arrodeios. Não deixe de curtir esse vídeo, porque aí o YouTube entende que é para entregar para mais pessoas, porque ele é relevante. E de compartilhar e comentar também a sua opinião. O que você acha desse vídeo? Você concorda com minha análise? Você discorda? Por que você discorda? Por que você concorda? E a gente se vê amanhã. Eu vou indo nessa e tchau, tchau.